Daí o nosso dever indeclinável de combater a corrupção, as organizações criminosas, os atos que perturbam a indispensável segurança na vida das relações. Daí a nossa pertinaz e radical oposição aos que se dedicam a destruir os projetos vitais de convivência pacífica e democrática. Daí a nossa terminante rejeição à leviandade na gestão dos bens comuns de todos os cidadãos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. E você acaba de ver o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em seu discurso de posse na Procuradoria-Geral da República, prometer radical oposição aos inimigos da democracia. PGR não pode se curvar às manchetes, disse Lula naquela época. O Lula também disse que o Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem direito de brincar com ela, em crítica indireta ao PGR Augusto Aras. E, na verdade, essa fala na íntegra, vamos rever a fala do PGR. Daí nossa pertinaz e radical oposição aos que se dedicam a destruir os projetos vitais de convivência pacífica e democrática. Então, na verdade, aqui está um recado muito claro do que ele pretende fazer, e isso não passou desapercebido para a imprensa. Chegada de Gonet à PGR deve acelerar o inquérito do 8 de janeiro. E, na verdade, essa perspectiva já começa a se materializar, basicamente, com as ações que o PGR, o novo PGR, acaba de tomar. Sérgio Moro, JF e Odebrecht. Os primeiros testes de Gonet à frente da PGR mostram que ele passou, principalmente aqui diante desse sujeito que é visto só como um aperitivo do que vem por aí. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, completa um mês à frente da chefia do Ministério Público nesta quinta-feira, já confrontado com pelo menos 2 temas de grande repercussão, tanto no meio político quanto no jurídico, que vão servir de teste para o seu papel de defesa da instituição e seus membros. Os acordos de leniência da JF e da Odebrecht, ambos fechados por integrantes do MPF e contestado pelas empresas perante o Supremo Tribunal Federal, e o inquérito aberto pelo ministro Dias Toffoli do STF para apurar as acusações do ex-deputado paranaense Tony Garcia contra o senador Sérgio Moro. E procuradores de Curitiba, Dallagnol e Companhia Limitada vão testar a disposição de Gonet de defender o MPF e contrariar a ala do Supremo mais contrária à operação. E, na verdade, um dos mais ferozes críticos à Lava Jato é justamente o ministro Gilmar Mendes, um dos padrinhos da indicação de Gonet à PGR. Até aqui, Gonet não deu sinais claros do que pretende fazer nesse caso, mas fontes relataram que o Procurador-Geral se mostrou disposto a pelo menos entrar com recurso. Isso porque o acordo de 10,3 bilhões da JF foi contestado em uma ação originalmente movida por Lula, etc, etc. Então aqui o PGR já mostra a disposição para fazer o que precisa ser feito, e agora chegou a hora de tudo aquilo que vem ficando entalado em nossas gargantas ao longo desse 2023, não só pelos 5 anos de Bolsonaro à frente à frente da presidência da República, mas, sobretudo, pelo pós-Bolsonaro, pelo 8 de janeiro, pela tentativa de golpe, pelas joias, por tudo que se descobriu. O PGR já mostra que Sérgio Moro é só o aperitivo. Bom, está enterrada a CPI contra o padre Júlio Lancelotti. O secretário do prefeito de São Paulo, o Nunes, diz que o padre Júlio não recebeu recurso nenhum da prefeitura. Carlos Bezerra, da Assistência Social, afirmou que desconhece algo que justifique que o pároco seja ouvido em CPI, e essa CPI provavelmente nem deve acontecer. E esse vereador Rubinho Nunes, que tentou manchar
a biografia do Padre Júlio, que tentou humilhar o Padre Júlio, que é um religioso, que é daquelas poucas pessoas que faz a gente ter algum respeito pelas religiões, porque as religiões vêm perdendo o respeito da sociedade brasileira que pensa. Claro que os pobres coitados, aos quais só resta crer em Deus e se apegar a Deus, essas religiões acabam servindo pelo menos para as pessoas poderem se confortar de alguma maneira diante de tantas vicissitudes, de tanto sofrimento. Mas quem pensa sabe que essas religiões têm sido usadas muito mal no nosso país, mas o Padre Júlio ele dignifica a fé e a instituição religiosa. O PL não terá a crise que existiu no PSL, diz aliado de Bolsonaro. Já quem enxerga o que está acontecendo diz exatamente o oposto. O Bolsonaro ele deve fazer com o PL exatamente o que fez com o PSL, o partido pelo qual ele se elegeu lá em 2018, que não existe mais. Não é? O PSL se fundiu com o DEM, dando origem à União Brasil, e o Bolsonaro acabou com o PSL, não é? Brigou com todo mundo lá dentro, instaurou a discórdia naquele ambiente, e agora ele e o Valdemar Costa Neto, que é o eterno dono do PL, Partido Liberal, pelo andar da carruagem, já prepara o desembarque do governo Bolsonaro. O governo teme que a campanha negacionista do bolsonarismo impacte vacinação contra a dengue. Já houve problemas na cobertura da vacinação contra a paralisia infantil, e como o bolsonarismo não para de atacar as vacinas, e o próprio Bolsonaro, o que é que acontece? Há uma resistência enorme hoje no Brasil à vacinação, sobretudo de crianças. Até quando as autoridades vão permitir que os pais de pouca instrução e aqueles mais fanáticos, porque hoje você tem a religião, ou essa religião evangélica, que está não total, mas a que está nas mãos de alguns, propagando, difundindo o armamentismo e propagando a rejeição a vacinas. Até quando? Isso é criminoso. Gente está morrendo pelas armas e gente está morrendo ou ficando muito doente por falta de vacina. Isso vai atingir as crianças. Até quando o Ministério Público? Até quando o Poder Judiciário? Enfim, Operação Raspa do Tacho. O Ministério do Esporte, comandado por Fufuca, que é do partido de Lira, o presidente da Câmara, ambos são do PP, ele vem conseguindo dinheiro para a gestão do pai dele, uma prefeitura lá em Alagoas que tem recebido privilégio do Ministério do Esporte, graças a Lira ter colocado esse ministro lá, e cabe ao presidente Lula não permitir que aconteça uma coisa dessa. E o Flávio Dino, ele tem o seu espólio sendo disputado lá em Alagoas por dois grupos, o do Weverton, que foi o relator da sua sabatina no Senado para se tornar ministro do STF, e da Elisiane Gama, que é uma aliada de primeira hora do ministro Flávio Dino. Então Elisiane e Weverton disputam o espólio de Flávio Dino no Maranhão, e vamos ver, eu torço muito pela Elisiane, que é uma figura realmente gigantesca. Direita está ganhando disputa político-cultural, afirma José Dirceu. Durante conversa em um podcast, José Dirceu afirmou ainda que não só o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas legendas como PP, Republicanos, União Brasil e PSD estão ficando fortes, construindo novos diretórios pelo país. E é verdade, e estão se fortalecendo assim graças à internet. O que é preciso é que a esquerda não fique acreditando que o jogo está ganho e que pode se dedicar a outras pautas, que pode deixar para lá, que pode ir para a praia, porque a briga no Brasil
pelo poder está tão forte como nunca, e de um lado está a democracia e do outro está o fascismo. E a você que é de esquerda, cabe se manter nessa luta. O bolsonarismo, a extrema-direita precisam ser derrotados, porque eles acordam todo dia e concentram seus esforços em destruir o governo Lula, o governo da redemocratização do país, enquanto a esquerda fica com pautas sobre guerras, sobre pautas identitárias, sobre pautas que tiram a concentração do embate com esses nazi-bolsonaristas que estão tentando retomar o poder. Se eles retomarem, tudo isso que está sendo alvo de disputa pela esquerda em outras áreas aí vai cair por terra. E o COAF, sob Lula, volta a combater a lavagem de dinheiro e bate recorde de relatórios em 2023. O COAF foi parado, foi imobilizado pelo bolsonarismo durante os últimos anos, e agora com o Lula volta a perseguir os malfeitores que desviam dinheiro e que fazem remessas de dinheiro ilegalmente para o exterior. Está aí o COAF agindo com muito mais intensidade em 2023. E a Marta era objeto do desejo do Nunes. Agora eles estão dizendo que não, a Marta não é tudo isso, a Marta não vai resolver nada para o Boulos, tal. Só que quem está falando isso, que é o Nunes e a turma dele, não é, o bolsonarismo também, eles estavam tentando que a Marta fosse vice do Nunes, não é? E ela estava resistindo, veja só. Por fim, o CNJ quer o judiciário com linguagem simples e votos resumidos e menos formalidades. Uma coisa que é preciso entender, o juridiquês, minha amiga, meu amigo, aquela linguagem jurídica que ninguém entende, aquilo afasta o cidadão da justiça e tira do cidadão o direito de entender o que é que está acontecendo. Não é? Sai uma decisão de um juiz, a grande maioria das pessoas não tem condição nenhuma de saber o que é que está escrito ali, tem que pedir para um advogado para interpretar. Isso é uma violação do direito do cidadão de entender o que o Poder Judiciário faz com ele e por ele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.